Você já pensou o que acontece depois da terapia? Eu sou Andressa Carneiro, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ajudo pessoas a lidarem com suas emoções e comportamentos dentro do processo terapêutico. Hoje, estamos aqui apresentando um novo projeto, que é o podcast das Sessões, com as psicólogas Meire e Marla Betânia, que são colegas de terapia cognitivo-comportamental, compartilhando um pouco um tema extremamente importante, que é o luto e a perda e o desafio do autocuidado mediante ao comportamento de todos nós. Estou aqui com Meire. Meire, ela é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, é psicóloga clínica, tem formação em psicologia e luto e formação em perdas e lutos, especialização em perdas e lutos. Muito bom, Meire, tê-la aqui conosco. Nesse primeiro momento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é trabalhar com perdas e lutos e como é que você observa dentro de nós, como é que nós lidamos aí nessa fase que é extremamente delicada, na vida de um indivíduo. Agradeço o convite para debatermos sobre esse tema, que é muito importante, porém ele não é tão assim, de uma maneira que se é notado e que se é cuidado. São as pessoas enlutadas, né? E que no decorrer tem várias consequências, vários comportamentos. Porque o que é a perda? Perda é quando perdemos algo ou alguém. Nem sempre todas as perdas significam morte, mas sim, perda de algo que faz parte de nossa vida. É uma dissolução de vínculos daquela pessoa ou daquele objeto ou daquele lugar. E tem vários tipos de perdas que chamamos de simbólicas, né? A perda da juventude, a aposentadoria, a perda de um relacionamento e que está muito assim, ultimamente, é a perda de um animal de estimação. Sim. Né? Então, muita gente tem assim aquela emoção muito forte de perda e que leva a ele a ter comportamentos como não ter mais autocuidado, porque ele desestrutura tudo. A motivação, a autocompaixão com ele mesmo. Né? Então, tem vários fatores que influenciam na perda e no luto. Sim, sim. A gente acaba criando uma ideia, de como devemos processar o luto, mas sempre naquela ideia da perda de um ente querido, e não nas outras perdas que a gente tem simbólicas. Exato. E aí eu vou dar a palavra também para a Marla Betânia, que é psicóloga clínica, é facilitadora das emoções e terapeuta cognitivo-comportamental. Muito obrigada, Marla, por aceitar esse convite. Me fala um pouco, a sua visão sobre o luto e as perdas simbólicas e como pode afetar o autocuidado dos indivíduos. Bom dia, meninas. Primeiramente, obrigada pelo convite. Falar sobre perdas e lutos é algo muito importante, principalmente pelo que Mary falou, o luto simbólico também, que é hoje o que eu mais trabalho, eu trabalho com mulheres, então existem vários tipos de perdas que a gente acaba falando diariamente e que existe uma expectativa social de como lidar com essas perdas, mas a gente sabe que internamente falando não é tão fácil. Então, falar sobre isso é muito importante. E falando de perdas, eu vou falar, por exemplo, a perda do relacionamento. E aí, como eu falo de quando eu trabalho com mulheres, eu acabo trazendo um pouco a minha fala para isso, de que quando a gente fala em perda, a gente pensa logo em superação. E a gente pensa em prazo, a gente acredita que existe um prazo para superar algo. E não existe. Cada pessoa vai lidar com a perda de uma forma diferente. Independente se você está perdendo alguém devido a uma morte, ou um animal de estimação, porque hoje a gente fala em animal, mas meu cachorro, por exemplo, é como um filho para mim, então é algo bem significativo para mim. Fala muito sobre a minha vida, minha perspectiva. Então, quando a gente fala a perda de um relacionamento e até mesmo a perda de si mesmo. Porque todas essas perdas, a gente está falando da nossa autoimagem. E quando a gente perde alguém, que a gente está enlutado por alguém ou por algo, a gente perde uma parte da gente. E não é só aceitar o que perdeu, é aprender a lidar com essa ausência e se reconstruir diante dessa dor. Então, falar sobre isso é importante porque
quando a gente passa por um sofrimento como esse, a gente perde um pouco a motivação, o desejo de continuar, entender, a gente acaba se culpando muito sobre isso. Surgem muitos questionamentos, o que aconteceu, o que foi que eu fiz, aí vem a culpa junto com tudo isso. Será que poderia ter sido diferente? Será que alguma coisa poderia ter acontecido para evitar toda essa dor? E, ao mesmo tempo, vem a culpa de por que estou sofrendo tanto? Será que essa dor não vai passar? Então, digamos que é uma tempestade de emoções. E até quando eu falo, eu gosto de me apresentar como facilitadora de emoções, porque eu gosto de promover discussões sobre as nossas emoções. Que a gente cresce com a ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo e, com isso, a gente não cria habilidades para lidar com as outras emoções. Então, trazer essa consciência de que a gente tem várias emoções e que essas emoções a gente precisa não só acolher, como aprender a lidar e aceitar cada uma delas, é o que ajuda a gente a passar por esse processo que já é muito doloroso. Então, já basta a dor da perda e aceitar também que você tem as emoções e que elas são necessárias para você poder compreender, reconstruir, resgatar outras experiências, outros sentimentos. Isso é muito importante. Sim, sim, extremamente, né? Os impactos causados aí nesse processo são profundos e que verdadeiramente nos desregula emocionalmente. E tem mais, o luto, ele não tem cura e ele não se supera. Ele tem uma aceitação, né? Sim, E ele é individual. sim, Ele é sim. individual. Cada um tem uma maneira de ter aquele sentimento por aquela perda, né? E um dos pilares que eu acho que ajuda muito em relação ao luto, que já não é o luto, é a espiritualidade. A religião ajuda muito, porque o indivíduo ele tem vários tipos de emoções. Ele tem raiva, ele tem remorso, né? Então, e que vai levando e vai sendo de uma maneira que se ele não tiver um apoio, se ele não pedir um apoio, vai piorar cada dia mais, vai chegar ao extremo, a uma depressão que vai ser cuidado com psicólogos e psiquiatras, porque nem tudo a psicologia pode fazer. Ela tem um limite dela, mas em certos casos, às vezes, nem todos, precisa ter o apoio de um psiquiatra. Isso não quer dizer que aquela pessoa está louca, porque associam muito o psiquiatra à loucura. Não, não é isso. O psiquiatra ele vai passar a medicação que nós psicólogos não podemos passar, certo? De uma maneira que vai equilibrar aquelas emoções. Sim. E não é isso que vai deixar que ele passe a vida toda tomando aquela medicação, não. Vai ter o período indeterminado para depois ele passar para um estágio que ele vai começar a desmamar e aí ter uma resiliência. Ele encarar uma vida nova, nós chamamos de aquele mundo presumido dele não existe mais. Então ele vai começar a ter um novo mundo presumido, porém sem a presença daquela pessoa. Mas isso não quer dizer que ele vai esquecer, não. Aquela pessoa vai continuar sempre com ele, dentro dele, entendeu? E da mesma maneira que, às vezes que ele se lembrar com a saudade, né? Isso não é tristeza, saudade. Lembrar os melhores momentos que teve. A saudade de algo bom. A saudade é boa, é uma saudade positiva. Uhum. Agora mesmo está chegando a época do Natal. Sim, sim. Né? Então tem muita gente que não gosta do Natal. Não, não é não gostar do Natal. É não se sentir bem, a emoção que tem da saudade, da tristeza naquele dia, no dia do Natal, na vez a troca de presentes, família reunida e aquela pessoa não estar naquele momento mais. Sim. Aí vem um sofrimento à É tona, um né? sofrimento, aí já é um sofrimento, já é uma saudade um pouco mais dolorida. Mas pode ser uma saudade também de que teve a oportunidade de ter aquela pessoa em vários natais. É o luto bem processado, né, Meire? Exatamente. Se Mas se existe essa chegar... saudade é porque existiu uma boa história. Exato. Então, aprender também a Exato. ressignificar nesses momentos de que aquela pessoa teve uma grande importância. Exato. E tem mais, quando recebemos um paciente enlutado por uma perda, é muito importante
sabermos um pouco da história daquela pessoa com aquele falecido. Quem foi aquela pessoa? O que é que aquela pessoa representou para ele, né? E quem era aquela pessoa que, vamos dizer, uma mãe. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, era isso e tudo. Sim, mas como era sua mãe? Não sua mãe como pessoa. Uhum. Porque às vezes está ali o problema, Sim. entendeu? Daquela mãe como pessoa. E geralmente as pessoas quando morrem, a gente só olha o lado bom. A gente costuma dizer, né, que quem morre a gente só diz, mas era uma boa Exatamente. pessoa, era gente boa. Mas para nós que somos psicólogos, quando começamos a fazer a anamnese, A gente olha a o todo. terapia como um todo, você está lá no fundo, as Sim. mágoas, não é? As mágoas, a raiva, de que maneira eu tratei aquela pessoa, como aquela pessoa me tratou, se existiu perdão. Perdão não é da boca para fora, aquele perdão interno, né? Então tem vários motivos em relação ao luto. Sim, sim. Uma coisa interessante é a dificuldade que a gente tem de encarar a morte, né? Eu costumo sempre trazer para os pacientes, para as pessoas próximas, que a morte é o processo da vida, né? É universal. A gente tem a consciência de que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, mas a gente evita a Mas morte. quando a gente chega na vida adulta, esse processo que é natural, a gente parece que esquece que existe a morte. Mas sabe por quê? A nossa cultura Sim, não é permitido falar da Sim, morte é um tabu só do muito nascimento. grande. O nascimento é um festejo, sim. mas a morte não. Se falar da morte, às vezes, quando diz assim, me pergunta, que eu sou psicóloga, eu digo a minha abordagem, luto, morte? Eu digo, não, peraí, não é assim. Não é o luto só por morte. Aí eu vou explicar direitinho. Sim, sim, a Se importância, você né? Mas vai em nossa atender um cultura. médico, por exemplo, a nossa cultura, como ela é. O médico, a gente sabe que a gente lida com nascimentos, mas também com mortes. Mas o médico, ele não está pronto para passar pela morte, porque ele Sim, foi preparado para salvar vidas. sim. Então, o médico, quando ele passa por uma perda, a cobrança, ele reage a essa cobrança de uma maneira muito intensa. Então, se você, quando você falou, né, olhar o todo, quando você olha, o que significa a morte para aquela pessoa? As crenças, né, Marla? Exatamente. O que significa? Depende também até mesmo do tipo, né? Como foi essa perda? O que significa? O que vem por trás? É o sentimento porque perdeu alguém, mas também o que está por trás de tudo isso. Quando a gente fala de perder alguém, por exemplo, por suicídio, e as crenças que estão por trás, às vezes religiosas? Sim. As raivas, as angústias. Quando a gente fala de perda de um relacionamento, e aquela idealização que foi construída e aí acaba não aceitando essa perda porque acredita que fracassou, que falhou de alguma forma. Você perdeu um filho, acredita que como mãe ou como pai você falhou de alguma forma naquela criação ou no processo de cuidado. Então sempre existe muito mais por trás. Então, a anamnese ela é essencial justamente por isso. E aí, uma coisa que Mary falou, que foi da medicação, que muitas vezes a gente precisa desse suporte, né, da psiquiatria, a medicação, que muita gente ainda tem preconceito, é saber que a medicação ela tem seu lugar de importância, porque é o que ela vai trazer de volta a qualidade de vida. Né? Porque a pessoa que está enlutada, ela perde, muitas vezes, a energia, a motivação, o desejo. Então, processos básicos que para algumas pessoas são muito básicos, para outras se tornam grandes obstáculos. Então, comportamentos de autocuidado, por exemplo, muito simples, como levantar, tomar um banho, escovar o dente, para uma pessoa que está em extremo sofrimento, isso demanda muita energia, muita motivação que foi perdida. Ainda não foi percebida, ainda não foi resgatada ou construída, reconstruída também. Então, tem muito mais por trás. E aí, falar sobre isso em uma sociedade que ainda tem um luto como tabu, a morte como tabu, é muito importante, porque a gente está falando de pessoas. Pessoas que estão adoecendo cada vez mais. Sim. Não E sendo gatilho, né, de ansiedade, de estresse, de pânico para muita gente, né? Eu, Porque às vezes, recebo pacientes enlutados que não se conformam e têm, assim, comportamentos, sérios. Eu tenho uma paciente
que ela perdeu os pais e ela tinha pensamentos suicidas. Então, ela todo dia ia para o cemitério. De manhã, só saía quando fechava, às 5 da tarde. Ela já era conhecida. Foi quando eu conheci ela. E depois ela foi entendendo que não era uma coisa assim normal. Ela começou a ter uma aceitação. Porém, aquilo manifestou diversos gatilhos nela. Sim. Então, era uma pessoa assim que se sentiu muito abandonada e não tinha um bom relacionamento em casa. Sim. Então, foi um somatório de que levou ela a esse desespero, achar que ela só tinha paz dentro do cemitério. Provavelmente a pessoa oferecia essa paz para ela e ela continuou ela com essa idealização. ela achava que ali no cemitério ela estava bem. Mas com o tempo, com a psicoterapia, ela foi melhorando, foi passando, não foi de vez que ela saiu. Ela começou a ir assim 3 vezes na semana, 2. Subir degraus, né? Foi exatamente, até que ela parou. E aí também tipo, a própria terapia cognitiva traz isso como uma estratégia compensatória que ela construiu para não ter que lidar com o sofrimento, com as adversidades, porque provavelmente essa pessoa oferecia um apoio para ela, um acolhimento, uma paz. Mortos. Não, os pais Os estavam pais. mortos. Ela ia para o cemitério ficar junto da Copa dos Pais, né? Onde os pais estavam sepultados. Agora imagine, lá ela tinha paz, em casa não. Como eu não Exatamente. consigo lidar com o que está Aí aqui, disparou vários eu gatilhos vou para nela. lá. Não, gatilhos assim. Imagina. Sim. É Muito porque aí sério. vem, né, como a própria TCC ela traz ali as crenças, né, de E desvalor, a de gente tem que fazer as desamparo, de intervenções, né? desamor, que aí vem realmente, né, os gatilhos, os gatilhos. fatores desencadeantes e como isso afeta ali a autoestima dela, Sim. afeta ali na tomada de decisões, nos comportamentos e como esses comportamentos, eles acabam sendo destrutíveis na própria vida. Exatamente. Ela perde qualidade de vida, ela perde possibilidades, né, de ganhos, de conhecer outras pessoas, de ter uma vida mais Continuar significativa, vivendo, de né? continuar vivendo, Ela porque ela está só presa nesse emaranhado ainda. além ela se sentir amparada, visitando os pais, era a religião dela com o pastor. E ele ajudou de uma forma, porque, como eu disse a vocês, a religião ajuda. Eu digo que a religião é um braço Com certeza. para psicologia. Né? Se a gente Então, parar pra analisar. o pastor era que também deu muita força, ela deu muito apoio. E ela está bem. Se a gente parar para falar o próprio conceito de saúde, é o bem-estar físico, psíquico, social Exato, e espiritual. É. Então, assim, agora, espiritualidade não só falando de uma religião específica, mas de você apegar a algo, porque algumas pessoas acreditam, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem uma relação com Deus. Você perder algo ou alguém, entra aí um confronto muito grande por achar que está sendo punido de alguma Exato. forma, que não é justo. Tem Só raiva que de Deus. essa raiva, ela acontece porque primeiro vem a parte da negação, né? A aceitação é bem difícil. Então, primeiro vem essa revolta, que é natural, é esperada. Só que a própria espiritualidade, ela pode ajudar. Porque uma pessoa que ela já pode, perdeu sim. todo o interesse, toda a motivação, ela ter algo para se apegar, aquilo ajuda ela, pelo menos, ter esperança de que o outro se foi, mas ela continua. Exatamente. E se ela continua, ela tem o direito, ela merece ter uma boa vida, pelo menos. Não é que ela vai esquecer aquela pessoa que se foi, mas é pensar naquela pessoa que se foi com tudo aquilo de importante, de relevante que ofereceu para ela, mas que ela ainda tem uma vida a seguir. E que essa vida pode ser boa para ela. E não que ela tem que ficar presa àquilo que aconteceu. Então, a espiritualidade, ela com certeza é muito essencial. importante. Sim. Eu digo assim, a psicologia vai até um determinado lugar. Com certeza. E dali adiante, né? Sim, sim. E é sempre bom frisar, né? O campo espiritual nem sempre é sobre Deus, é sobre Não, fé, não importa, é sobre fé, crenças. exato, o que Isso você traz acredita, motivação. o que você aceita, que você acha que para você está lhe fazendo muito bem. Não importa a religião, seja ela qual for. Sim, sim. Até mesmo, né, quem hoje se considera ateu, dentro desse critério, né, não acredito em Deus, não acredito,
Mas eu Mas sinto que acredita tem em uma algo. energia, eu sinto Ele que tem uma acredita em algo. luz forte, uma força maior. Então, é Se acreditar em algo, é ter uma esperança, é ter uma motivação. Exatamente. Agora, E isso é traz muito força. interessante o luto nas religiões, Uhum, né? É muito interessante. sim, Se você conversar com um padre, com um pastor, com um candomblessista, você vê a diferença, não sim. é que é muito grande, claro, das suas religiões, mas a maneira que cada um encara. Sim. Eu mesmo já fiz uma live na época da pandemia, Sim, que ninguém podia sair, e aí eu lendo sobre as religiões, eu queria saber no candomblé, porque eles têm os rituais dele presencial. Como eles vão preparar aquele corpo? Que são, assim, é uma preparação que vem dos ancestrais, né? E não podiam fazer nada daquilo. Eu fiquei curiosa. Eu disse, eu vou fazer uma live, vou procurar, vou sim. conversar com ele. Interessantíssimo. Né? E ele, eu tenho essa live lá no meu Instagram. Vou dar uma E ele olhada. explicou assim como eles tiveram que mudar a maneira de fazer aqueles rituais, aquelas reverências, Sim. né? Sim. E esse lugar, né? A cultura também, o Cultura, peso significativo. Um dia sim. desse eu estava assistindo, né? A Índia. Como é que a Índia lida com a morte, né? Que tem Ah, tem um tem. ritual de queimar, tem uma cidade, né? Que leva os E vai corpos para o rio. e joga no rio as Os cinzas. judeus também têm uma maneira interessante do sepultamento. Eu estava lendo. Tem um livro muito bom em relação a isso. É, O Luto nas Culturas. Muito bom. Ele fala de várias culturas. Os japoneses, Sim. né? Aquelas coisas que eles fazem. Uhum. Então, cada cultura, cada Lida de um povo modo, tem né? os Para seus você ver rituais. como lidar com a perda de uma maneira múltipla. Depende de cultura, depende de cada pessoa, depende de região, depende de religião. Multifatoriais. Não tem Os uma resposta vikings. correta de como a gente vai passar por um luto. Cada pessoa Não. vai lidar de uma forma Ó, os diferente. vikings que eu gosto, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler sobre isso. A maneira de que eles encaram a morte. Então, quando um deles morria, eles faziam um caminho de flores. Por isso que tem as corbelhas de flores, porque eles esperavam na volta, né? Os mexicanos, como é que eles, dia 2 de novembro, como eles festejam o Dia dos Mortos? Sim, Eu tenho vontade de ir lá. É com festa. sim. Se a gente analisar, agora eu vou para um outro caminho. Aqui no Brasil, dia 2 de novembro, hoje, pelo menos na atualidade, a gente não vê mais as pessoas expressando suas dores. E sim considerando como se fosse um feriado para a diversão. E muitas vezes é uma forma ali Fuga. de fuga para não encarar Eu de ia fato. chegar justamente nesse lugar, né? Nos comportamentos vindos do processo do luto, né? Das perdas, de como vocês duas, né? Observam o comportamento da sociedade, das pessoas, mediante ao processo de luto, né? E aí você trouxe, Marla, a questão da fuga, né? Que é justamente uma estratégia de autodefesa, né? O nosso cérebro, o nosso organismo, ele quer nos proteger e leva a gente para alguns comportamentos. E isso acontece de uma maneira tão inconsciente que quando a gente vê, a gente está fugindo daquela emoção, porque de Sim. fato é doloroso passar por isso. Sim. Então a gente vai buscar comportamentos aí que façam a gente cada vez mais não se deparar, não confrontar com aquela dor. Me dê um exemplo aí, Marla, de Eu vou alguns dar um comportamentos aí que podem ser considerados fugas. Pronto. Falando da luto por perda de alguém, vou dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela não quer lidar com a perda, a perda de um pai ou de uma mãe, por exemplo. Porque a gente tem nosso pai e nossa mãe ainda como os centros da vida da gente, né? Então, quando a gente perde essa pessoa e a gente não consegue ainda ter habilidades para lidar com aquelas emoções, a gente pode evitar falar sobre isso. A gente pode evitar, por exemplo, a frequentar ou estar próximo de coisas ou lugares que estejam relacionados a essa pessoa. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, até próximas mesmo, que no falecimento não foram para o enterro, não choraram, evitaram chorar, tentaram ao máximo reprimir suas emoções e passaram a frequentar festas, maneiras de estar ali sempre feliz,
Exatamente. Tá ali feliz o tempo inteiro para não ter que lidar, para não acessar aquela dor. Só que aí são fugas que, de fato, naquele momento parece funcionar porque você não vai acessar a sua dor, Sim. mas em algum momento aquela caixinha ali, ela vai ficar sobrecarregada e você vai ter que acessar com isso. Porque se você não acessar dessa maneira, a maneira mais saudável que a gente espera, mesmo que seja de maneira, e melhor, de maneira gradativa, porque, como ele falou, não tem cura, tem uma aceitação. Então, se você não faz isso de maneira gradual, de maneira respeitosa, de maneira cuidadosa, em algum momento esse sofrimento ele vai chegar. E quando a gente estava falando aqui de gatilhos, por exemplo, em algum outro momento vai ter um gatilho que faça você O lidar Natal. com aquilo. O Natal, por exemplo, que a gente está Dia dos chegando. pais, dia das mães. Dia das O dia de finados, Sim. por O O exemplo. dia da criança, para você que atende, né? Mulheres. Atendo muitas mulheres Pessoas, que são mulheres. mães. Sim. Então, existe, chamamos de o luto inibido. Exatamente. E se torna, às vezes, até um luto crônico. Então, um luto inibido quer dizer, tem vários tipos de luto. Sim. São muitos tipos de luto. Porque Quais os cada mais um- comuns, Meire? Olha, eu acho que o mais comum é o natural. Mas natural por quê? Quando você percebe que aquela pessoa, vamos dizer, está doente, aquela pessoa não vai resistir, como também chamamos de luto antecipatório, Sim. né? Existe o TEPT, o transtorno estresse pós-traumático, que são aquelas mortes violentas que você não está... As catástrofes, As pessoas né? não estão esperando como desastre, homicídio, suicídio, entendeu? Então, e leva a pessoa a ter um estresse, né? Porque, às vezes, aquela pessoa saiu, não deu tempo de você conversar, aquela pessoa saiu, dependendo de como você estava naquele dia. Sim. Aquela pessoa que nunca olhou para o outro para dizer eu te amo, como pai e mãe, não é? Coisas que não foram ditas, que não foram resolvidas, e que aquilo é um gatilho para que aquele sentimento se vai evoluindo de uma maneira que adoece e muito. E é uma coisa mais grave, porque é uma surpresa. Quando um casal, às vezes, como aconteceu, discute, ele vai dormir, ele infarta e morre. Essa criatura ficou. É engraçado que no caminho para cá, eu estava refletindo justamente sobre esse processo do luto. Porque quando a gente fala de perder alguém, a gente imagina, por exemplo, os pais quando estão mais idosos. Exato. Ou uma doença que você teve o preparo ali, você já se preparou para aquela perda. Sim. Então, o processo de câncer, por exemplo, você vai vendo como vai acontecendo, você vai tendo esperança até o momento que você aceita que, de fato, nada pode ser feito. Você tem tempo para processar tudo dentro de você, e a aceitação não é que ela vem mais fácil, mas ela vem de uma forma mais saudável. Sim. Mas quando você se depara com a perda de uma maneira repentina, além de você ter que aceitar que a pessoa se foi, você tem que aceitar como assim. Exato. Sim. Um outro E ponto, existe né? também o luto dual. O luto dual é aquele luto que você teve a perda, porém você não parou. Você tem os momentos que você sente falta, que você sente saudade, mas ao mesmo tempo você sai, você trabalha, você leva a sua vida no cotidiano normal. Nós chamamos de luto dual. São os dois, Sim. né? E que acontece muito. A vida não para. Eu nunca ouvi falar desse Luto tipo dual. Eu ia Tem falar vários justamente tipos isso, de que eu não luto. conhecia. É o luto É. dual. Vamos uma hora dessa bater um papo para eu te falar, porque são muitos tipos de luto. O luto Vamos ter que coletivo, tomar todo uma mundo. aula aqui com a O nossa luto coletivo especialista. é um luto também que todos nós passamos na Covid, né? Sim. Coletivo, não pandemia só foi- no Covid, como também esses desastres que houve há pouco tempo, que um ônibus virou, que matou muita gente de uma cidade. Sim. É um luto coletivo para aquela cidade, Sim. né? Sim. Então, a pandemia foi 2 tipos de luto. O simbólico e o natural, porque aquela pessoa faleceu, aquela pessoa foi enterrada, um caixão lacrado, que você não tinha certeza que se realmente era o seu
parente que querido, né? estava ali. E Sim. muitos não tiveram nem a E possibilidade aí de vem se o despedir também. o luto simbólico. Aí vem o luto simbólico que você não teve direito de acompanhar, de ver, de colocar umas flores. Foram o quê? Limitadas, acho que foram 10 pessoas para um sepultamento na época, alguma coisa assim. Sim. Então, é um luto simbólico. Você perdeu aquele momento de você Se fazer a despedir, última né? homenagem para aquela pessoa. E aí eu colocaria São mais um bons detalhe tempos. na pandemia. Porque além de você perder alguém e não ter essa possibilidade, por exemplo, de se despedir, tava o sofrimento tão grande que a gente não sabia se a gente mesmo também ia sobreviver. Exato. Então, tava além do sofrimento da dor, tava o medo também muito grande. Era muita coisa, a emoção veio de uma forma muito intensa. Era tanto sofrimento e não falar sobre isso. A gente estava tão despreparado para falar sobre a morte que falar sobre isso causou muito pânico. Uhum. Até hoje tem gente doente, Sim. com medo, com pânico. Você ainda vê muita gente que é com máscara, com tudo. É o medo. O medo é muito grande. A pandemia fez muita coisa. Sim. Muita A coisa gente negativa. aprendeu, né? Aquele isolamento social. Sim. Eu recebi vários pacientes já idosos online. Primeiro, alguns não sabiam. Aos poucos foi se adaptando a fazer uma terapia online. Por quê? A decepção, alguns tiveram muitas decepções, porque todo mundo ficou confinado em uma casa. Ninguém podia sair. E teve gente que pensou, poxa, de uma certa forma, a pandemia trouxe alguma coisa assim, de que agora eu vou ser acolhida dentro da minha própria casa, na casa dos filhos. E não foi isso que aconteceu. Os netos, cada um com seu celular, ia para um lugar. Os filhos, às vezes, perdiam, nem todos, perdiam a paciência, porque a mãe ou o pai queria, naquele momento, ter mais, assim, mais amor e se sentir amado. Uhum. E ela não pôde, sabe por quê? Muitas vezes ela ia para a igreja para conversar lá com o padre, era onde era escutado, porque é muito importante, a coisa mais importante para a gente chama-se escuta. Uhum. Né? Então, ficou impossibilitada de sair para ir na igreja, de encontrar com os amigos, ou com as amigas, as senhorinhas, isso porque eu tive paciente assim. Sim. Né? E ficou dentro de uma casa isolada. Aconteceu o quê? Ficou doente. Tudo isso influencia no emocional. Tudo isso, claro, foi tudo emocional. Aí começou a sentir uma coisa, a outra. Uma delas foi quando começou a fazer terapia. Uhum. E aí, Mary falou de pessoas todas dentro de uma casa. Exato. A gente fala da pandemia, a quantidade de divórcios Sim. que teve na Muitos. pandemia. Porque quando a gente lida de maneira muito automática no dia a dia. A gente sai para trabalhar, volta para organizar a casa, para dormir, para organizar o dia seguinte. Enfim, digamos que nosso dia praticamente tem um roteiro todo dia. Uhum. E quando chegou a pandemia, que a gente teve que estar 100% presente com a outra pessoa, a gente começou a se deparar com desconfortos que às vezes sair para trabalhar era uma válvula de escape. Então, se deparar com isso, muitas pessoas acharam que a pandemia iria aproximar os vínculos, quando, na verdade, quem não teve ali uma habilidade emocional acabou não tendo realmente uma habilidade comportamental para poder fazer valer o relacionamento, para preservar o relacionamento. Mas teve alguns que perceberam casar. Como a mulher se importava com ele. Ele não percebia isso. De que estava tudo no lugar, com aquele amor, com todo carinho. Não dava tempo de perceber que fulana era assim comigo. Uhum. Esse casal. Então, ele começou a mudar, a dar mais assistência a ela. Sim. Né? Sim. Que Então, a vida tem um corrida, caso né, dele. faz com que a Faz gente com não que perceba. Só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E no cotidiano mesmo, você acostuma. Sim. E vamos combinar que a vida corrida, ela é uma válvula de escape para diferentes demandas que a gente vive, né? Porque a gente, quando a gente não quer lidar com um problema, vamos meter a cara no trabalho. É Sim. assim que No a maioria trabalho, lida. No trabalho, no Tudo. celular. A rede social tá aí, por Exato. exemplo, Jogos pra online. isso, jogos online. Hoje a gente tem aí uma lista, né, de fugas e de estratégias compensatórias, Exatamente. né, liberando Quer ver muita uma coisa que é dopamina. uma fuga assim, muito interessante? É as pessoas que vão passear no shopping. Sim.
Às vezes tem compulsão de compra. Às Compulsão vezes de não. compra, compulsão por comida, por jogos. Existem tantas Muitas formas. coisas. Uma coisa que eu fiquei E às pensando. vezes não, vão para se distrair mesmo, para aliviar a cabeça, né? Então vai para o shopping, começa a olhar as vitrines. Mas a paciente que você mencionou, ela tinha mais pais lá no cemitério, junto com os pais, do que dentro de Com casa. certeza. Se a Eu gente não vou pensar entrar no em shopping, detalhes sim. em relação ao caso dela. Mas se a Sim. gente pensar em um Mas- shopping, por exemplo, quantos distratores tem dentro de um shopping? Quantas coisas bonitas, Quantas Ah, fugas só tem coisa emocionais, quantas né? coisas que encantam e que a gente simplesmente, quando a gente percebe aquele Distrai, problema, não existe pra gente. Existe quando a gente volta pra casa. Mas enquanto a gente está na rua, não existe. Então, é uma válvula de escape. E aí você perguntou agora há pouco sobre comportamentos que percebem pessoas que lidam com o luto, né? Estratégias, digamos assim. Se a gente falar, por exemplo, de um relacionamento, términos, como é que a gente faz muitas vezes para poder lidar com o término? Muitas pessoas acabam emendando um relacionamento no outro. Muitas pessoas acabam se isolando, se fechando, porque acreditam que nunca mais vai ter um novo relacionamento, um relacionamento prazeroso. Muitas pessoas se culpam acreditando que se entrar em um novo relacionamento, de alguma forma vai estar traindo aquela pessoa que se foi. Então, existem muitas formas, muitos comportamentos que a gente tem, e aí, mais uma vez, a vida corrida distrai a gente. Só que aí essa sobrecarga, que ao mesmo tempo ajuda, em algum momento essa sobrecarga ela vem ali, a gente vai percebendo como. Essa pessoa, por exemplo, ela deixa de se cuidar. Ela emerge tanto ali naquela ocupação que o que é prazeroso de fato para ela, o que poderia ajudar ela, perde o contato. Então, quando a Ou ela gente. exagera, né? Sim. Ela extrapola. Também Muitas tem isso. extrapolam. Que aí perde a noção e aí faz coisas que nunca pensou e faz aquilo não é porque gosta. Uma É uma necessidade. maneira de uma necessidade, talvez, para agredir o outro. Entendeu? Olha, o pior luto que existe é aquela pessoa que foi deixada. Sim. Um abandono, O né? abandono, para mim, é um dos piores. Até Piores, porque esse sabe por quê? abandono também, A se a gente pessoa- olhar para a história de vida daquela Exato. pessoa, E a pessoa está uma viva. crença de desamparo e desamor, por exemplo, E aí desamor. surge como um gatilho que pode ser destrutivo para aquela pessoa. Sim. E você sabe o seguinte, quando a pessoa é trocada, a pessoa acabou o relacionamento, o luto, por alguém que está vivo. E que aquele alguém que deixou vai ter uma nova vida prazerosa. Sim. E se você não tomar cuidado, você pira. E aí, sabe o que é interessante quando você fala, né? O luto por alguém que está vivo. Quando a gente fala, eu gosto muito de acompanhar a Andressa, que a gente sempre fala muito de limites, né? De se priorizar, de cuidar do outro. Muitas mulheres, sempre vou trazer para esse público, mas muitas mulheres, até socialmente falando, qual é o lugar da mulher? É o lugar de cuidar do outro. Muitas mulheres colocam o outro como sua prioridade. E aí, Muitas. imagine, eu coloco o meu esposo como prioridade, eu me deixo de lado, eu me anulo. Eu não tenho a minha própria individualidade, minha própria identidade. A minha vida é a minha família. Né? Sim. De repente, eu sou deixada por aquela pessoa. O que é que me sobra? Tem um exemplo que eu já usei muito com pacientes meus, é como se fosse uma prateleira. Uma base, digamos assim, uma estrutura. Nós temos que ser a nossa própria base e colocar na nossa vida pessoas que a gente ama, que fazem sentido pra gente. Mas quando a gente inverte e coloca o outro como nossa base, se essa base se rompe, a gente desmorona junto. Exatamente. E é isso que acontece muitas vezes nesse luto de alguém que está vivo. Que alguém está vivo, por quê? Se eu só tenho um outro como minha principal referência, é tudo pra mim. Se eu perco esse tudo, sobra o quê? Tem gente que Nada. respira pelo outro. Sim. E que muitas vezes, né, dentro de relações aí extensas, tem um emaranhamento, né? Tem negócios, tem filhos, tem famílias que vão se envolvendo no meio disso e aí o sentimento ele só aumenta, né? Aquele lugar da rejeição, perda, de como foi, né? de como era, a dificuldade de sair. desvalorização. É, o luto. E depois Intenso. vamos conversar sobre os tipos de lutos. Sim, Eu vamos sim. É uma coisa, eu tenho uma professora, né, que eu estou um curso de ansiedade na clínica, que é excelente, Isabela Kovacs, acompanha ela no Instagram, que ela olhou para mim, que deu tipo uma palestra para
a turma, ela disse, Meire, eu vou lhe dizer uma coisa. Não foi você que escolheu o luto, perdas e luto, foi perdas e luto que escolheu você. Uhum. Aí eu parei e pensei e disse, mas é verdade. Sim. Eu digo isso quando eu falo sobre trabalhar com mulheres. Que na faculdade, na pós, todo mundo dizia para mim, nossa, você ama criança. De fato, eu amava trabalhar com criança. Mas eu costumo dizer que trabalhar com criança foi o que uma porta de entrada para eu conhecer as mães. Porque, mais uma vez, culturalmente falando, quando a gente leva uma criança para terapia, quem está esperando do lado de fora é a mãe. A mãe. E muito do comportamento da criança é reflexo do que está acontecendo em casa. Um relacionamento abusivo, uma sobrecarga, Sim. algumas questões, né, que estão acontecendo dentro de casa. E conversando com essas mães, eu ficava, nossa, se eu cuidar dessa mãe, eu automaticamente cuido daquela criança. Filho, É claro que existem outras demandas infantis, mas muitas estão relacionadas. E eu comecei a cuidar de mães e mães e mães. E muitas, quando vão me dar retorno, nossa, você lembra que eu falava do meu filho? Aquele filho que estava tendo comportamentos na escola para poder chamar a atenção da família. Aquele filho que está com a dificuldade alimentar e a mãe ali, o pai não está percebendo. Então, cuidando dessa mãe, aí tem, a minha própria mãe brinca comigo, falando, nossa, você dizia que era psicóloga infantil e hoje em dia você só quer trabalhar com mãe. Eu digo, eu acho que elas me convidam. Alguém, quando me vê na rua, já pergunta, você trabalha com mães? Sim, sim. Já tem aquela aproximação, né, Marla? Assim também como eu, né, Marla? A gente começou na infância, né, atendendo as crianças, mas veio aí essa identificação com o público, né, de mulheres, adultos, que estão já mais próximos até mesmo de levar para casa uma mudança para essa criança, para esse adolescente, né? Que hoje é muito mais importante. E aí, trazendo até um pouco, né, na questão de infância e adolescência, a questão do luto nessas fases de vida, né? Porque perdas, elas vão existir independente da fase de vida que estamos passando. E muitas vezes é bem ali no processo onde a criança e o adolescente está construindo o seu sistema de crenças, construindo o seu cérebro, né, no processo de desenvolvimento infantil, e como a perda de alguém próximo vai impactar ali a vida toda daquela criança e daquele adolescente, né? Então, como é que vocês acreditam que a psicologia, o processo de terapia, pode contribuir nessa fase, né? Eu sei que vocês duas não atendem crianças, né? Mas aí eu tenho uma resposta que já veio aqui logo de imediato. Isso que você falou daquele adulto que traz uma resposta para dentro de casa. A criança, ela tem como principal referência os adultos. Até a maneira que ela vai lidar com o luto depende como o adulto lida com o luto. Porque o adulto que vai passar informação, o adulto que vai explicar como é que vai ser o processo, como é que vai funcionar daquele momento em diante. Então, o adulto, ele precisa ter uma habilidade emocional para lidar com o luto, para que a criança também tenha. E aí você falou do sistema de crença que está se formando. Lembrando, para quem está ouvindo, né, que o sistema de crença ele vem a partir da nossa infância, a partir das nossas vivências, daquilo que a gente vive, daquilo que conta para a gente, daquilo que nos ensina. Então, a gente vai tomando como verdade as situações. Então, a partir do momento que a criança ela passa por um luto, tem aquela criança que ela acredita em algo desde muito cedo e ela acredita que vai virar uma estrelinha. Exato. Tem a criança que, por exemplo, ela se sente abandonada. E aí também depende muito de como o adulto que passa a notícia. A ludicidade, trazer. né, Marla, ajuda bastante. Tem muitos livros infantis que trabalham essa elaboração do Olha, luto. tem mais. Eu sempre falo o seguinte, que não deve enganar a criança, falar a verdade sobre a morte. Sim. Mas de que maneira você vai falar? Não diga como você disse, virou uma estrelinha, que viajou. Aquilo cria na criança uma esperança. Eu acho interessante quando diz assim, olha, quando vê uma criança que o avô faleceu e ele estava preocupado com a partida. Ele não tinha noção que o avô tinha morrido. Então, a mãe explicou para ele que eu estava conversando com ela, olha, seu avô, ele não vai sentir frio. Ele não vai sentir medo, ele não vai sentir fome, ele está bem. Porque era a preocupação da criança. Uhum. E não dizer que ela virou uma estrelinha, que ela viajou, porque se ele viajou, ele vai esperar voltar. Ela vai ter esperança que um dia volte. A estrelinha, ele vai olhar para o céu e vai pensar que o avô, a avó, sei lá, virou uma estrela, não é? E ali pode dar certos comportamentos.
para aquela criança. Eu vou contar uma coisa aqui, que eu não sabia se eu ria na hora ou se eu ficava chocada. Mas eu tenho um filho de 5 anos e ele fala da morte com muita tranquilidade. Então, ele já conhece o processo natural. A gente cresce, a gente vai Tem uma reproduzir plantinha, né? ali, né? Que tem uma plantinha. Em algum momento a gente vai morrer. E é até interessante porque ele ainda fala, quando é que eu vou ser adolescente? Quando é que eu vou ser adulto? Quando eu for adulto, mamãe, eu vou casar? Não vou? Vou ter filho? Ele traz já esses questionamentos. E quando ele começou a falar de morte, foi porque no quarto da minha mãe tem um porta-retrato do meu avô. Eu não conheci o meu avô, então, naturalmente, ele não conheceu. E ele perguntou, quem é este na foto? E a gente falou, é o seu bisavô, ele já se foi, ele já morreu. E aí que ele chegou na terapia dele e começou a falar sobre isso. E uma das profissionais, porque ele faz uma equipe multi, então, uma das profissionais chegou para mim e falou, não, ele está falando muito de morte. E aí eu falei assim, tá, para você, qual é o problema de falar de morte? Porque às vezes o problema está no adulto. Qual o problema? Ela não, fiquei preocupada com os desenhos que estão assistindo. Aí eu digo, é mais fácil então perguntar para a criança o que ela acredita que é a morte. Como ela visualiza a morte. Porque às vezes a criança, ela já aprendeu, porque os próprios livros ensinam também como acontece nosso desenvolvimento da vida. Mas o adulto, por ainda ver como um tabu, quando alguém fala com muita naturalidade, acha que você é frio, acha que você não se importa, quando na verdade algumas pessoas têm uma capacidade de aceitação e de resiliência diferente. Então, a criança de 5 anos, como meu filho, por exemplo, para mim foi o marco mais concreto, real, de como a criança, muitas vezes, se você passar para ela de uma maneira adequada, de acordo com a idade dela, com que de fato ela está preparada, o cérebro dela está preparado para aquela informação, ela vai passar para aquele luto de uma maneira muito mais saudável do que se você, por exemplo, fantasiar ou intensificar Exato. aquela dor. Olha outra coisa. Quando existe, vamos dizer, uma morte de alguém bem relacionado com a criança, pai, avô, avó, você pergunta a ele, você quer ir? Você quer ir ao cemitério? Você pergunta a ele, você quer ir? Caso ele queira ir, leve. Sim. Isso não vai chocar. Ele Sim. vai ter uma realidade. E, assim, leve. Ele pode entrar, pode ver, não precisa ficar o tempo todo. Agora, se naquele momento, tiver alguém que tiver meio descontrolado, que tem gente que não consegue se controlar, né? Vem aqueles gatilhos de chorar, aí você tira, para que aquilo não deixe ele impactado. Sim. Exatamente. Um Com trauma, aquela né? cena, Não quis não exatamente cause com, um trauma com aquela maior. cena. Eu fui ver meu avô e não sei quem estava gritando. Aí você tira. Tira. Mas se ele quiser ir, leve. Uhum. Deixe ele decidir. Quando eu Sim. trabalhava com criança, eu dizia isso. Se a criança tem vontade de despedir, é a oportunidade que ele tem E é o para se direito, despedir. né? Exatamente. É o direito que tem. E às vezes os adultos não Não compreendem, entende, não né? entendem, não aceitam. Sim. Não pode falar. Sim. Quando existir uma morte, tipo um assassinato, uma pessoa que morreu com drogas, coisas assim, entendeu? Principalmente assassinato, não conversa muito na vista da criança, não dê detalhes do que aconteceu. Entendeu? Não é omitir, mas não é vida só. É Quer ter a dizer, consciência, né? exatamente porque aquele menino perdeu aquele pai. Ele amava muito. Aquele pai foi assassinado. Aquela família em casa só fica falando naquilo. O que é que esse menino pode pensar mais tarde? Sim. Vingança. Não é ver a criança como indefesa demais a ponto de esconder dela, mas também Não. lembrar que é uma criança e que o espaço tem que ser um espaço seguro e respeitoso para aquela criança. Exato. Saber a maneira que vai falar. Sim, sim. Né? E não contar aquelas coisas mais assim, mais densas do que aconteceu. Evitar, não é esconder, não é omitir. É saber filtrar, né? Exatamente, para que é ele não cresça essencial. com aqueles pensamentos já de vingança, de ódio, porque vai dar. Até porque vamos combinar que detalhes são ruins até para nós adultos, né? Sim. Sim. Se é para nós, imagine para criança. Imagine para uma Sim, criança, sim. exatamente. Meninas, deixa eu interromper um pouco vocês, né? Porque o nosso tempo está chegando aí ao fim. Mas antes de finalizar, eu queria saber de cada uma de vocês, né? Quais dicas e estratégias vocês, né?
podem trazer para quem está passando por um processo de luto, pela perda de um ente querido, seja o luto realmente pela perda de um ente querido, seja um luto simbólico, tá? Eu queria ouvir de vocês algumas estratégias que podem funcionar para quem está nos ouvindo, né? Para quem está lá do outro lado da tela, que busque esse processo, né, de enfrentamento, de cuidado. Eu queria saber de vocês. O importante é uma anamnese, mas uma anamnese que você consiga perceber, porque o enlutado, quando ele vem, ele não fala tudo, ele se resguarda, né? Então, na anamnese, você saber quem foi aquela pessoa, né? No caso de ser um indivíduo, uma pessoa que faleceu, como era ele? Como era essa pessoa com você e você com essa pessoa? Né? Como era essa pessoa em família, com a mãe, ou com o pai, com seus irmãos? Entendeu? Você investigar a família, aquela pessoa que faleceu com toda a família e de que maneira ele se sentia em relação a essa pessoa que faleceu. Qual era o lugar dele, né, de importância, para que você comece a perceber. E a escuta. Escute bem, principalmente as 2 primeiras sessões, escute, fale muito pouco. Explica para ele que você está ali para acolher, não para censurar, entendeu? E que ele pode ficar à vontade para falar o que ele quiser, quando quiser. Sim. A hora que ele achar que deve falar alguma coisa, que ele não falou naquele momento, em outros momentos. E ver as estratégias que você vai lidar com ele. Sim. Já começa do local. Um local tranquilo, um local que ele se sinta bem, para que haja uma empatia e ali, tanto da parte do enlutado como da parte do profissional, para que aquilo possa fluir. E no decorrer do tempo, ele se sentir confiante para que ele possa falar tudo e você saber de que maneira vai lidar com o luto daquela pessoa, como vai tratar, quais são as técnicas que você vai aplicar, que nem tudo são técnicas, Sim. né? Então, para que ele entenda que esse luto não vai passar, como eu sempre disse, ele não vai superar, ele vai ter um caminho a percorrer para aceitar. Uhum. Sim, sim. E não tem tempo determinado. Ele não tem. Ele é individual, então cada um tem uma maneira de sentir o seu luto. Sim, sim. É comum ver, Meire, o paciente ele chegar no processo terapêutico apenas quando não consegue mais lidar e enfrentar sozinho com essa perda, né? Quando passa a afetar a vida, os relacionamentos, a rotina. E ele tem resistência. A Sim. maioria tem resistência de procurar um psicólogo. Eu não preciso. Não, isso passa. E não é isso que está acontecendo. Muitos vão obrigados. Sim, porque o né, filho... exatamente. né? E a família é um suporte muito importante nesse momento, a levar ele a ter um cuidado, ter o autocuidado, né? Ele ter autocompaixão com ele mesmo, Sim. que é muito importante a autocompaixão, para que ele possa se adaptar e seguir a vida, uma resiliência, um novo mundo presumido, como eu chamo. Sim. Né? Sim. E nosso papel é muito importante nesse momento. Maravilha. Tá? E você, Marla? Como o que você dicas, acrescenta aí? que acrescento aqui, como dicas para quem está ouvindo, como o Meire falou, não existe um prazo. Apesar da gente acreditar que existe um tempo para a gente superar algo, para a gente passar por um luto, não existe um prazo. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma, cada pessoa vai sentir de uma forma. A gente falou aqui, depende muito da religião, depende da cultura, depende da individualidade de cada um. Então, não tem como a gente estabelecer um prazo para algo que é tão individual. Então, entendendo logo de início que não existe um prazo, você vai aprender ali também a respeitar o que você está sentindo. Então, como sugestão, respeitar
O autoacolhimento, a autocompaixão vem daí, de você aceitar o que você está sentindo, para você aprender a lidar e aceitar o que você está sentindo com o momento que você está passando. Ao mesmo tempo, se está difícil, a gente sabe que perder algo ou alguém interfere na maneira que a gente se vê no mundo. Perde a motivação, perde o interesse, perde energia, vem uma sobrecarga emocional. E com isso a gente pode pensar o quê? Como retomar a nossa vida? Como desejar continuar a nossa vida? Começa do pequeno. Falei mais aqui sobre subir degraus. Sobe degraus, o que é possível? O que é que você dá conta de fazer agora? O que é que você consegue fazer agora? Vai tentando pelo básico para aquilo que é mais, por exemplo, de estratégia de sobrevivência, por exemplo, de priorizar uma boa alimentação, tentar priorizar o seu sono, tentar priorizar pelo menos manter uma rotina funcional. Pedir ajuda quando é possível, e aí entra aí tanto a rede de apoio, que é essencial nesse processo, como também buscar ajuda profissional. A gente sabe que, culturalmente falando, a gente só busca ajuda com a terapia quando a gente chega no limite. Infelizmente, essa ainda é a realidade, apesar da gente já ter evoluído bastante. Sim. Então, vamos dar o mérito à nossa evolução, né? Que muitas pessoas têm tido mais oportunidade e mais acesso à terapia, mas a gente sabe que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Então, buscar ajuda profissional, porque dentro da terapia, essa pessoa enlutada, ela vai receber acolhimento, ela vai ter acesso a um espaço seguro, ela vai conseguir compreender o que ela está sentindo, para a partir daí ela conseguir criar estratégias para lidar com esse momento que ela está passando, e ela conseguir sentir de novo o desejo, o interesse e toda a disposição de viver e ter uma vida boa. Então, é começar pelo básico. Não existe um manual para passar pelo luto. O que existe é a gente se colocar como merecedora de continuar seguindo em frente, e a gente vai criar habilidades para que isso seja possível da melhor forma. Sim, sim, um ponto importante, né? É não se comparar. Não comparar como você enfrenta o luto, a perda com o outro, né? Exato. Que é muito comum. Hoje, não sei quem perdeu, não sei quem, não viveu desse jeito, né? E não é assim. É algo que é de cada uma, né? Tem um processo individual, tem as crenças individuais que perpassa cada um. E aí entra o outro passo, né? Que é esse lugar do autocuidado, de eu olhar para mim e eu ver verdadeiramente que eu preciso de uma ajuda, que eu preciso melhorar hábitos, que eu preciso estar ali buscando uma rede de apoio, né, um suporte de profissionais, seja dentro da psicologia ou dentro das outras áreas, né, da área da saúde. O médico psiquiatra, né, que a gente tem um tabu muito grande ainda, um estigma, né, em relação ao próprio uso de medicamentos. Então, é entender que faz parte do processo. Uma certa feita, eu fui num evento, né? Eu acho que eu estava até com Marla, que é a doutora, né, psiquiatra. A palestra dela foi justamente para que a gente faça o que a gente já sabe, né? O autocuidado. Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, ter uma rotina estruturada, né? Saber lidar com pessoas, socializar. Só o óbvio. O básico. A gente pensa que existe uma fórmula mágica para melhorar tudo, mas o básico, é essencial. Então, a passar por um momento difícil vai comprometer a nossa vida de uma maneira geral. Então, vai influenciar o nosso sono. Algumas pessoas vão dormir demais, outras pessoas vão dormir de menos. Sim. Algumas pessoas vão descontar, buscar alívio na comida, outras pessoas vão abandonar o hábito de se alimentar bem. Algumas pessoas vão querer, como a gente estava falando, né, meter a cara no trabalho, outras pessoas não vão conseguir trabalhar, vão procrastinar. Então, cada pessoa vai agir de um jeito, mas quando a gente pensa, eu vou subir degraus, eu vou fazer pelo menos aquilo que é primordial para mim. Eu preciso fazer isso aqui. Então, define pequenas metas. Eu não tenho hoje disposição para fazer uma academia, por exemplo. Mas será que eu posso, pelo menos, movimentar o meu corpo 10 minutos por dia? Seja um alongamento, seja uma meditação, uma yoga, o que for possível. Eu não consigo, eu não tenho nenhuma religião. Mas será que eu consigo, pelo menos, dizer para mim mesma, na frente do espelho, palavras positivas, palavras ali de esperança, para poder melhorar a forma que eu reajo a tudo e até mesmo como eu me relaciono comigo mesma? Então, você oferecer para você comportamentos, mesmo que pareçam muito básicos, para você conseguir ali se sentir um pouquinho mais motivada, isso com certeza deve fazer parte da rotina. 5 minutos, 10 minutos, É o tempo que 1%, for. né? 1% todo dia. A regra é Exatamente. essa. E tem mais, eu não falei, os lutos, tem o luto primário,
secundário e terciário. Sim. O primário é pais, pai e mãe, de luto. Os secundários, irmãos, os primos. Sim. E o terciário são os amigos. Porque tem muitos amigos que sentem muito o luto do outro. Então, você chama terciário. Então, tem Mais um aprendizado aqui hoje. Vai depender do amigo, eu coloco na lista do primário e secundário, viu? Porque na pandemia eu me deparei com dois amigos, na verdade, em sofrimento que eu tenho eles como meus irmãos. E tem então. mais, e tem lutos que ele não só sente a morte, como também os simbólicos, porque existe às vezes brigas. As pessoas que são unidas, quando chegam, tem um falecimento, um exemplo de um pai que deixou uma herança, começa a briga e aí eles ficam inimigos. Acabou. Ali, separou. Uhum. É um luto porque é uma perda Sim. de um para o outro. Sim. Exemplo, de um irmão para o outro, seja lá de quem for. Entendeu? Então, existem vários tipos de luto. O luto tem muita coisa. Porque quando a gente fala luto, a gente já pensa logo Na morte. E eu explico Perdeu, logo. vou lá, enterrei, ali é um luto. Sim. Mas existem várias Tem várias- coisas. eu te explico logo. Quando perguntam a minha abordagem, o perdas de luto. Olha, o luto não é só a morte. O luto também tem outros tipos. Aí eu vou explicando logo, porque as pessoas ficam assim assustadas Uhum. devido à nossa cultura. Sim. Falando de relacionamento, por exemplo, ontem nesse preparo, né, de falar sobre isso, a gente estava falando, por exemplo, de relacionamento abusivo. Que ainda tem muitos questionamentos, porque algumas pessoas se mantêm dentro de um relacionamento, por exemplo, e porque algumas pessoas não conseguem sair, ou não só isso, e quando saem, como é que elas não conseguem, por exemplo, passar dessa fase, a famosa superação, que todo mundo acha que passou por uma dificuldade, vai superar de imediato. E uma coisa que eu disse ontem, que eu acabo trazendo um pouco para mim também, é que às vezes, a depender da bagagem daquela pessoa, sair daquilo, digamos assim, é mais difícil do que estar naquele relacionamento. Trazendo para o relacionamento abusivo, por exemplo. A gente sabe que existem ali demandas que mantêm, que reforçam aquele relacionamento, mesmo ele sendo disfuncional. E sair daquele relacionamento para aquela mulher, por exemplo, para aquele homem também, que está passando, o que a gente falou da identidade, da autoimagem, não se reconhecer sem aquele alguém. Passar por isso, o depois, o pós, muitas vezes é tão doloroso que a gente prefere se manter ali. Então, algumas pessoas preferem muitas vezes manter um relacionamento, mesmo que prejudicial, porque não conseguem se ver sem isso. E aí vem o que é o luto, na minha perspectiva, nisso. Ela perde a si mesma, ela sabe que ela não tem mais amizade, ela não tem mais perspectiva de futuro, ela nem acredita mais na melhora do relacionamento, mas ela também não consegue sair. Ela já passou a se anular de todas as formas. Ao mesmo tempo, quando ela consegue romper este relacionamento, vem o relacionamento se foi, mas o que é que me resta? Para onde eu vou? Então, são tantas coisas, tantas camadas, digamos assim, no emocional, na vida de uma pessoa, que é muito difícil a gente resumir o luto a uma coisa só e de uma maneira como se fosse algo muito prático. Porque não é prático. Existe muito por trás e a gente precisa estar atento. E eu imagino que muitas das pessoas que estão assistindo aqui esse podcast nesse momento vão se identificar, vão se ver, né, mediante aos lutos da vida, seja pela perda de um ente querido, ou seja realmente por perdas simbólicas, né, que acontecem, que faz parte. Em termos das perdas não reconhecidas. Nunca Isso é o que conhecidas. mais tem. São as perdas que não são reconhecidas. Sim, E são sim. perdas dolorosas. O animal de estimação, né? Você perde um animal seu, a sua dor é grande, mas chega o outro e diz, você coloca outro no lugar. Não dá. É o comportamento, né, mais comum. É a substituição. Né? Você quer ver um luto assim complicado, não reconhecido? É o luto da amante. Aquela pessoa não tem, às vezes, nem o direito de se despedir. E não é reconhecido, pelo contrário, é censurado. Sim. E muito. Sim. Mas é um luto, ela está lutada. Ela perdeu alguém, Uhum. mas não é reconhecido.
criança. Criança tem um luto quando muda de escola. É um luto dolorido para a criança, porque tem aqueles amiguinhos, só que ele vai para uma escola nova, para ele se adaptar, vai ser mais difícil. Uhum. Né? Vai ter o comportamento, ele pode ficar doentinho, ele pode não querer ir para a escola. É um luto que ele perdeu aquele relacionamento, aquela amizade, tudo que ele tinha na escola anterior. A mudança de estado, mudança até de endereço na própria cidade. Uhum. E a depender da realidade daquela família, a criança ela passa por constantes mudanças. Exato. Então, ela, por exemplo, quando a gente para olhar essa criança na vida adulta, é uma criança que não se relaciona mais porque ela já está pronta para o rompimento, para o afastamento. Então, tudo isso, você falou isso agora da mudança de escola, por exemplo. Quando eu atendia criança, tinha criança, por exemplo, que não queria mais fazer amigos. Porque ela já esperava que no final do ano ela fosse mudar de novo. Sim. E que não valia a pena se relacionar. Então, quando você perguntou mais cedo do como essa criança lida com o luto... Sim, é o desenvolvimento, né, da ansiedade de separação. E não só criança, não, adolescente né? também. Adolescente tem isso. Sim, tem até o filme, né, do Divertidamente 2, que trouxe justamente um recorte onde as amigas, né, as três amigas iam se separar, né, ia mudar de escola. Exato. Então, como é que afetou, né? Um luto, assim, bem... Assim, uma coisa bem dolorida para a criança é a mudança de escola. Uhum. Eu não atendo criança, mas algumas que eu já tive contato, em relação a isso, ficar doente, o nível escolar baixar muito, era a mudança. Sim, porque não tinha mais aquele colega. Sim, e o impacto gigantesco, né? Acho que até para a gente mesmo, adulto. É complicado, né? Porque acaba não criando vínculos, né? Exato, Criando fica sem laços vínculo. para uma vida toda. É óbvio que é da necessidade de cada um, né? Tem pais que trabalham viajando, que mudam de estado com frequência, Exato. né? Que faz parte da realidade de cada um. E é compreensível, mas, né, obviamente que vai trazer algum impacto se isso não é bem elaborado, se isso não é bem trabalhado. E aí entra, né, a importância da terapia, a importância muito importante da a rede de terapia. apoio, a importância do autocuidado. Então, é sempre nesse lugar, né, de que a gente tem que olhar para o nosso todo. Não é apenas para a nossa necessidade, né? Eu vou botar numa melhor escola, né? Vou tirar dessa e vou botar naquela que é 1000 vezes melhor. Não é sobre o espaço, não é sobre a educação, não é sobre... É sobre pessoas, é sobre identificação, é sobre reconhecimento, significado. Né? Então, isso tudo sendo bem processado, a sua criança, o adolescente, ele elabora muito bem e se torna um adulto extremamente assertivo e eficaz na vida dele. Tá? E validar também o que aquela criança, aquele adolescente está sentindo, porque muitas pessoas acham que aquela criança, adolescente, ela não tem direito de sentir. Muitos adultos, por não ter sido validado na infância, têm consequências seríssimas na vida adulta. Uhum. Aí vem de novo aquela minha história de trabalhar com criança, me ajudou aí na fonte para entender o adulto. Vou soltar aqui para vocês duas, vamos ter convidadas especiais aqui de infância e adolescência, justamente por entender, né, a necessidade de nós, pais, profissionais, né, que atendem criança e adolescência, a importância dessa fase de desenvolvimento e os aspectos que vão interferir a vida toda desses indivíduos, né? E aqui, meninas, nesse momento, né, trazendo aí esse tema tão importante na nossa vida, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês umas delícias, né, que trazem aí lembranças afetivas, que são os biscoitinhos sabor de vó, tá? São biscoitos amanteigados para todas as ocasiões, são personalizados, que é justamente o que traz, né, essa intimidade, essa aproximação. Então, quem aí tiver interesse, né, quem tiver vontade, é só seguir lá no Instagram, Sabor de Vó, _amanteigados, fazer aí as suas encomendas, que com certeza vocês vão se surpreender. Eu sempre estou levando na clínica, né, eu acho que quem já viu lá, eu postar, com mensagens personalizadas, e eu gosto demais, fora o sabor, né, que traz aí memórias afetivas, né, dá uma tardezinha com cafezinho, inclusive tem aqui, ó, meninas. Se vocês quiserem provar, biscoitinho, sem biscoitinho de café, amanteigado, com doce, tá? Para que a gente possa provar e se deliciar.
E aí a gente está encerrando hoje aqui esse momento. Eu estou extremamente grata por vocês duas toparem estar comigo nesse projeto, né, que tem aí um objetivo de levar conhecimento, nos aproximar do nosso público, né, de levar ideias além das sessões, porque o tempo de sessão é pouco, né, são 50 minutos ali por atendimento. Então, aqui vai além. É aquele momento que o nosso paciente está no trânsito, né, tá no final de semana em casa, tá querendo buscar temas específicos, falar sobre outras estratégias, e ali ele se conecta conosco, tá? E eu gostaria que vocês duas pudessem compartilhar aqui, né, suas redes sociais para que todos possam acompanhar também. Eu agradeço o convite mais uma vez em tratar de um assunto tão importante, um tema tão importante, porém ainda com tabus, mas é louvável você ter feito esse convite, né, para falarmos dos nossos conhecimentos, da nossa profissão e como podemos ajudar as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, a participação aqui com o Meire e te parabenizar, porque, como ele falou, é um tema que é necessário, mas que ainda é um tabu. E, muito além desse tema, por trazer esta proposta do além das sessões. Porque quem é o nosso paciente, ele sabe como é que funciona um pouquinho, mas quem ainda não teve oportunidade ou que quer saber mais sobre diversos assuntos que envolvem a saúde mental, esse projeto vai trazer aí uma possibilidade, né, de reflexão, de aprendizado, de troca e ter aqui, né, profissionais dialogando cada um com a sua experiência, mas falando acerca de um assunto tão delicado e tão importante, vai ampliar o olhar até mesmo para pedir ajuda. Para quem está ouvindo a gente poder pedir ajuda também, compreender o luto, compreender como funciona a terapia, como funciona a própria aceitação das emoções. Então, parabéns, Andressa, por esse projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E o meu Instagram, quem quiser acompanhar, é o Psi Marla Betânia, Betânia com TH. É um prazer ter profissionais como vocês aqui hoje. E, mais uma vez, muito sucesso. Sim, eu vou estar compartilhando lá também no meu Instagram, né, o @das meninas, justamente porque eu confio muito no trabalho delas duas, eu sei as profissionais que são, e esse projeto é justamente trazer um pouco mais essa aproximação de nós psicólogos, né? A gente tem uma profissão que sempre está no processo de individualidade, né? Porque é a rotina, é o dia a dia, então a gente não tem tanto contato, tantos acessos, além das supervisões, cursos. Então, esse espaço é justamente para que a gente tenha trocas ricas e significativas, não apenas nas pausas dos eventos, né, mas também de trazer conteúdos importantes e interessantes aqui. Hoje a internet nos possibilita, né, nos faz viajar o mundo. E aqui é o nosso espaço também, né? Somos aí detentoras de conhecimentos e a gente pode compartilhar. Eu agradeço imensamente o convite, tá? De vocês duas por terem participado, por terem aceito esse convite. E eu espero que tenham muitos outros aí por vir, tá bom? Esse foi o Além das Sessões. Comenta lá, né, aqui, se vocês curtiram, o que é que vocês acharam, se vocês sugerem algo mais. E se você desejar continuar, vai lá no perfil no Instagram, que é andressacarneiro.pc, que aí a gente vai compartilhar muito mais, tá bom? Um abraço.